Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje daremos continuidade à lição do discipulado com o tema chamado para a santificação. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, te agradecemos por este momento, esta oportunidade de transmitir a tua palavra para o teu povo. Deus abençoa e que o maior professor essa noite seja o teu Espírito. Consola os nossos corações, nos dar entendimento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a lição de hoje, como eu já disse, é chamado para a santificação. Hoje nós veremos o que é santificar-se, como se procede, quais são as bênçãos, e como fazer para se santificar. O autor da lição, ele usa o texto base em Hebreus capítulo 12, verso 14, bastante conhecido: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E na sua introdução, o autor ele diz que a santificação significa separação para servir ao Senhor. A santificação é um processo progressivo diante de Deus e diante dos homens, em que o crente cresce espiritualmente em Cristo Jesus. O autor divide em 3 perguntas, cada um com seus pontos, como nós já estamos acostumados a ouvir e a ler. Primeiro ponto: quais os meios divinos para a santificação? Segundo ponto: qual é o objetivo da santificação? E o terceiro ponto: quais as bênçãos provenientes da santificação? Bem, no primeiro ponto nós veremos que os meios divinos para a santificação são: Deus ele santifica, Cristo santifica através do seu sangue, o Espírito Santo ele é santificador e a palavra de Deus santifica. Versículos para que a gente possa aprofundar esse conceito. Vamos lá, João capítulo 17, verso 17 ao 19, que diz o seguinte: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Bem, meus amados, esse texto aqui é a passagem que Jesus faz a oração pelos seus discípulos. Veja que Deus ele santifica, certo? Cristo, através do seu sangue, santifica, certo? O Espírito Santo santifica e a palavra de Deus santifica. Como o autor da lição disse, que a santificação ela é um processo progressivo, ou seja, é constante. Sempre estamos nos santificando. Mas as pessoas dizem assim: ora, mas o servo de Deus, o filho de Deus, aquele que acredita em Deus, aquele que pratica as escrituras, não já é santo? Então para que santificar-se? A resposta é bem clara e objetiva. Ser santo, ou santo, significa ser separado das coisas do mundo, separado do mundo, certo? A santificação é um processo de purificação, de limpeza, de manutenção da comunhão com Deus. Essa é a diferença. Então, através de Deus, através do sangue de Cristo, através de sua palavra e do Espírito Santo, o cristão ele é santificado. O autor ele bota a seguinte questão no segundo ponto: qual é o objetivo da santificação? E os objetivos são que através da santificação há uma separação do mundo, há uma purificação, nos dedicamos ao Senhor, nos consagramos a Deus, porque consagração a Deus é a mesma coisa que servir, e nós servimos a Ele, certo? Temos 3 versículos aqui para podermos dar continuidade. Vamos ler em Hebreus capítulo 9, verso 13 ao 14. Hebreus 9, 13 ao 14. A palavra de Deus ela vai nos revelar o seguinte: Hebreus 9, 13 e 14.
Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então veja que o autor dos Hebreus ele faz uma comparação. Ora, se no Antigo Testamento tínhamos a prática do sangue dos bodes, a cinza de uma novilha, quando esparzida, né, sobre os imundos, os santificavam a respeito da purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ele se ofereceu a si mesmo, imaculado, ou seja, sem mancha, ele se entregou a Deus. Quanto mais o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas para servirmos a Deus. Então veja que através do sangue de Cristo, né, temos uma purificação. O autor dos Hebreus faz essa breve comparação, uma comparação maravilhosa. E no verso 15 nós vamos observar: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Veja que interessante, né? Cristo, ele nos purifica a nossa consciência das obras mortas, certo? Para servirmos a um Deus vivo, né? Pois ele se entregou a si mesmo, sem mancha, sem mácula. E através disso ele se tornou mediador de um novo testamento, certo? Intervindo a morte para remir-nos da transgressão que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebem a promessa da herança eterna. Para encerrar esse segundo tópico, vamos ler o versículo de Romanos 15, 25 e logo após 2 Coríntios 9, 10 ao 14. Romanos 5 e 25. Livro de Romanos, capítulo 5 e 25. Acredito que esse texto, Romanos 15, na verdade. Romanos 15 e 25. Olha o que o texto nos revela. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Veja aqui que o apóstolo Paulo, né, ele está falando a respeito do seu apostolado e do propósito do seu apostolado, certo? E ele está indo em direção a Jerusalém, certo? Ministrar para os santos. Os santos eram o quê? Eram os separados da condição pecaminosa, da condição do mundo, certo? Que agora estão na presença de Deus. 2 Coríntios 9, 10 ao 14, para a gente concluir esse segundo ponto. 9, 10 ao 14. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais. Certo? Para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, ao qual faz que por nós se dêem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus, quem vos há. Verso 15. Graça a Deus, pois pelo seu dom inefável. Veja que o livro de 2 Coríntios, o texto, capítulo 9, verso 10 ao 14, fala de um serviço a Deus, um serviço na obra de Deus, certo? E quando a gente se santifica, a gente se consagra, e se consagrar a Deus é o mesmo que
fazer parte do serviço a Deus, né? A consagração a Deus é o mesmo que se dedicar na obra de Deus, que se dedicar ao serviço a Deus. É como Paulo mostra aqui em 2 Coríntios 9, 10 ao 14. O terceiro ponto e último da lição, ele faz uma pergunta: quais as bênçãos provenientes da santificação? Aí nós vamos observar que as bênçãos são: podemos ver a Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, desenvolvemos em nós o fruto do Espírito, aceitamos a palavra de Deus como regra, temos uma constante vida de oração sem impedimentos, podemos jejuar e podemos ser usados por Deus. Veja que interessante. Destrinchando o que está aqui, podemos ver a Deus. Vamos lá em Mateus capítulo 5, verso 8, para a gente ter uma melhor noção. Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso é o sermão da montanha, Jesus falando, certo? Nós somos guiados pelo Espírito Santo, né? Desenvolve-se em nós o fruto do Espírito. Vamos lá para Gálatas, né? A gente vai ter uma aula só sobre o fruto do Espírito, mas vamos para Gálatas, a gente observar capítulo 5 de Gálatas, verso 22. A palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Veja que o fruto do Espírito, ele é dividido em vários aspectos. É como se você pegasse, eu gosto sempre de trazer essa ilustração, você pega um fruto e dentro dele tem sementes ou tem várias partições, como a laranja. Quando você descasca ela, você vê que ela tem várias partições assim que você corta, mas essas mesmas partições fazem parte de um único fruto. É o fruto do Espírito, ele é composto por essas partições: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, certo? Isso é o que a santificação desenvolve em nós. E por último, Salmos 119, 11, certo? Nós aceitamos a palavra de Deus como regra, temos uma vida de oração sem impedimentos, né? A gente olha para a nossa vida, quando a palavra vem nos santificar através do poder do Espírito Santo, olhamos, vemos se nós não temos nada de errado, nada, se não estamos em pecado, e começamos a ter uma vida de oração constante, sem impedimentos, e através disso podemos jejuar e ser usado por Deus. Mas também temos que aceitar a palavra de Deus como regra. Lá em Salmos 119, 11, livro de Salmos 119 e 11. Olha o que a palavra de Deus nos revela. Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha só o texto, né, do salmista. Bem, meus amados, que você possa esconder a palavra de Deus no seu coração, com auxílio do Espírito Santo, você possa buscar o processo de santificação todos os dias, né? No processo de santificação, a antiga vida de vícios e pecados é eliminada. Uma nova vida de adoração e serviço ao Senhor passa a controlar as atitudes daqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Mas para isso tem que ter uma vida de santificação. Que Deus abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade de fazer mais este resumo da aula do discipulado. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradeço por este momento. Entrego, Senhor, este trabalho em tuas mãos. Abençoa todos aqueles que irão, Senhor, visualizar, compartilhar, Pai, aqueles que não podem. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Os desempregados, Senhor, abra a porta larga de emprego. Deus, abençoa os empresários, Senhor, aqueles que estão famintos. Deus, ajuda, socorre. Deus, vai abrindo porta de emprego, vai restaurando vidas. Deus, aqueles que estão viciados, livra, Senhor, dos vícios. Deus, no momentos lares onde estão conturbados nesse momento por agressões, Pai,
por abusos, que o Senhor possa repreender esse espírito maligno. Deus, abençoa a nossa nação, o nosso presidente. Deus, dê estratégia, veja os governantes. Pai querido, vejam aqueles que estão tramando, Senhor, que eles possam cair por terra. Deus, tira a máscara de muitos que estão se aproveitando deste momento. Deus, abençoa a tua igreja, os teus servos, os líderes, os pastores, Pai, os missionários, a cada membro congregado. Deus, aqueles que estão no leito do hospital, que o Senhor possa, Senhor, restaurar a saúde, dê livramento, marco encontro. Eu te peço todas as bênçãos e já te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados, fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém?